Salve galera, tudo jóia? Independentemente do horário que vocês estão me assistindo agora, vou deixar o meu bom dia, boa tarde e meu boa noite. Hoje estamos aqui para falar sobre o processo de roedura do continente africano. Como se deu? Vou chegar lá, vou falar. Ele iniciou, não é? Antes da Conferência de Berlim. Ora, mas como assim? Não foi pós-Conferência de Berlim? Não foi. Foi antes da Conferência de Berlim. Pelo simples fato que, já que a Conferência de Berlim ela ocorreu no século XIX, então essa roedura ela já vinha ocorrendo há uns 2 ou 3 séculos antes. Já vinha ocorrendo. Eu falo isso por causa que no ano de 1430 os portugueses eles já começaram a fazer esse processo exploratório. Por quê? Por causa que ali na busca por manutenção, né, do reino português, pela necessidade de busca de cereais para a economia, para abastecer a economia de subsistência, e até mesmo rumo ao caminho, à procura de um caminho para as Índias, foram pontos essenciais que favoreceram a roedura do continente africano, por causa que os portugueses saíram rumo a um caminho para as Índias. Então nesse processo os turcos otomanos acabaram fechando o trajeto de Tanger até a região de Safin. Então chegaram para os portugueses: não, para. Por esse caminho vocês não passam. Se vocês quererem, vocês procuram o seu. Então o trajeto de Tanger até a região de Safin está fechado. Façam o próprio caminho de vocês. Procure o caminho rumo às Índias. Mas nós não sabemos. Explore os 7 mares, procure o caminho rumo às Índias. E assim fez os portugueses. Então eles acabaram, né, optando por fazer, sobrando para eles fazer os caminhos, né, ultramarinos e rumo às Índias, né, através de procura de caminhos ultramarinos. Então isso, né, fez com que os portugueses, né, acabassem explorando ali a costa do continente africano. Então uma região que nunca tinha sido explorada, nunca. Então os portugueses começaram a fazer essa roedura. Então, dentro desse processo exploratório do continente africano, o Portugal começa, né, a conquistar a costa da África, né? Então ele começa ali roendo, né, explorando ali a costa da África. Então, medidas protecionistas em prol de consolidar um monopólio comercial e territorial foram tomadas. Então o rei Dom Afonso, conhecido como o Africano, ele elaborou uma bula, né, chamada de Romanus Pontifex, que determinaria, né, que Portugal lance suas bases imperiais de mercado ali no continente. Então essa expansão portuguesa, né, se edifica no ano de 1482 com a chamada Corte de Ouro, também conhecida como Golfo da Guiné. Então isso foi nisso, né, nesse ponto foi construído o castelo de São Jorge da Mina, sendo uma das primeiras edificações europeias ao sul do Saara, uma das primeiras, que para frente venha mais. Então, além do ouro que ali era obtido na região, o escravo também foi uma das riquezas dentro da economia europeia. Por quê? Por causa que os portugueses, né, os europeus, além de explorar o ouro, o diamante, acabaram também escravizando negros, né, para poder fazer ali trabalho de escravos. Até porque no ano de 1482, ali entre 1482 até meados do século XVI, cerca de 300 mil negros foram escravizados. Cerca de 300 mil negros foram escravizados e vendidos. E diziam que um cavalo valia mais que um negro. Então eles trocavam cavalos a troco de negros. Pois é. Com isso é que se deu o imperialismo. Então, para quem não sabe, o imperialismo são um conjunto de práticas militares e culturais desenvolvidas por potências para poder exercer o domínio sobre outros estados, né? Estados praticamente independentes. Então,
Com isso também houve a questão dos europeus para justificar esse processo imperial. Eles criaram teorias racistas, teorias estas que diziam que a raça branca eram superiores às raças negras, à raça amarela. Então eles, com o intuito de fazer essa justificativa, eles criaram essa teoria, dizendo que nessa luta pela sobrevivência apenas uma raça sobreviveria, que era a raça branca. Que hoje que não se vê mais isso, né? Não existe mais essa definição, não existe mais essa diferença. Ninguém é superior, nenhuma raça é superior à outra. Então hoje existe uma só raça, que é a raça humana. Então o branco não é superior ao negro, a raça amarela não é superior a nenhuma outra. Então apenas uma raça existe, a raça humana. Que basicamente essas teorias foram usadas para justificar a exploração do continente africano, americano e asiático. Olá pessoal, como estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo muito importante para entender os aspectos geográficos, econômicos, históricos e culturais do vasto e rico continente africano. Para a gente entender um pouco do que é a África atual, o continente africano e seus países, nós temos que voltar um pouco na história, no fato ocorrido no ano de 1884, que entrou para a história como Conferência de Berlim. Teve início nesse ano, em 1884, e se encerrou no dia 26 de fevereiro de 1885, tendo como principal objetivo partilhar, ou seja, cortar, fragmentar o continente africano entre os principais países do continente europeu. Importante ressaltar, pessoal, que as fronteiras traçadas nesse encontro, envolvendo interesses econômicos e políticos das principais potências europeias, dentro de um contexto que já vinha ali de um processo de revolução industrial, ou seja, os países europeus estavam produzindo muita mercadoria e precisavam de mercados consumidores. As fronteiras traçadas nessa Conferência de Berlim são existentes até hoje, ou seja, não houve mudanças daquilo que foi formado em 1885 no sentido territorial do continente africano e suas repartições futuramente em estados. É importante ressaltar que participaram desse encontro 14 países da Europa, que se deslocaram para Berlim a convite do chanceler alemão Otto von Bismarck, e nisso dividiram a África. E muito interessante ressaltar, pessoal, que segundo os líderes políticos ocidentais, estavam em conformidade com o direito internacional. Porém, os povos que foram de fato afetados, ou seja, os povos africanos, não foram convidados para essa reunião. Já aí há uma grande ironia nesse fato. Muitos interesses políticos, econômicos, militares também estavam envolvidos. A gente pode citar, por exemplo, o caso do rei dos belgas, Leopoldo II, que obteve na partida do Congo a título pessoal. Já a Grã-Bretanha assumiu sua hegemonia sobre uma faixa que ia do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, até o Cairo e a Alexandria, no Egito, ou seja, dominando praticamente de norte a sul o continente africano. A França já se viu contemplada com as terras do sul do Saara, ou seja, aquela região onde hoje tem Marrocos, Argélia, entre outros países daquele norte africano. A Alemanha ficou com a África do Oeste. E outros fatores, né? Porque tudo aquilo que estava se passando naquela época teve muitos interesses. Um deles, principais, como eu acabei de falar, foi a questão de comercialização da nascente industrialização ocorrida no continente africano. Então, um dos pontos foi a livre navegação de navios cargueiros pelos rios Congo e Níger. E esses fatores, né? E a gente pesquisando, a gente consegue constatar que a partilha da África também foi um dos pressupostos para a Primeira Grande Guerra, e que ocasionou também, depois de um intervalo muito curto de tempo, a Segunda Grande Guerra Mundial. O continente como um todo foi dividido em 50 territórios, e isso
ignorando diferenças culturais, modos de organização social e outros fatores, e que culminou também com a junção de povos rivais no mesmo território. Apenas a Etiópia e a Libéria não passaram pelo processo impositivo dessa divisão. Muitos estudiosos apontam que a conferência e o processo de partilha do continente africano deu origem aos conflitos modernos existentes até hoje na África. E a gente pode citar alguns exemplos, como o apartheid, como outras guerras de independência. Então a gente pode pegar que o que aconteceu em 1835, ao fim da Conferência de Berlim, ocasionou as guerras que existem até hoje no continente, principalmente as guerras de independência a partir dos anos 60, que foram ocasionadas no continente africano. A roedura da África começou antes da conferência, com a necessidade de Portugal que buscava os cereais para abastecer a economia de subsistência. A chegada nas Índias, o caminho favoreceu, que comerciava especiarias e metais preciosos e tudo mais o que a coroa portuguesa ofereceu. Com o confronto entre turcos e otomanos, novas rotas foram alteradas, fazendo as tecnologias de Portugal descobrir áreas que não foram exploradas. O comércio de escravos tornou uma nova concepção, formando colônias que mais tarde na África se tornavam em exploração. Alguns exploradores da região da Europa veio a mando de Portugal, buscavam riquezas e escravos e usavam o rio Câmbia como rota junto à sua tropa. Os processos exploratórios do continente africano. Portugal conquistava a costa da África, onde quem reinava era Dom Afonso, que tinha apelido de O Africano. No mercado negreiro, os escravos eram mercadorias, onde em toda a zona subsaariana, onde se 10 a 20 negros eram trocados por cavalos de montaria. A desvalorização do negro que estabelece o homem ocidental como predador permanece. Eram trocados por cavalos e cada quantidade determinava um valor, que assim os fortalece. Com a expansão portuguesa foram construídas as primeiras edificações. Ouros e escravos também foram a riqueza da economia portuguesa dessas regiões perseguidas. A exploração portuguesa não foi apenas por escravos e minerais, também houve interferência na cultura africana impondo viveres ocidentais. Uma estrutura política e social Moçambique se formou, pois detinham grandes riquezas sem minerais que por parte dos colonos e apelidaram ao governante Senhor dos Metais, se proclamou. Moçambique possui uma economia mais direcionada à exploração, de crescente de cativos como atividade para complementar a colonização. No Brasil, utilizou-se da mão de obra de 10 a 11 milhões de africanos, de 1648 a 1850, que pode ser comparado com os 10 séculos com o tráfico transariano, onde assim foram explorados. Com o fim do tráfico negreiro, algumas regiões começaram a se destacar, com plataformas comerciais fundadas por escravos libertos, entre elas Gabão, Angola, Moçambique e Madagascar. Foi com o desenvolvimento do missionário que o continente africano começou a ser partilhado, em especial por anglicanos, metodistas, batistas e presbiterianos, a serviço da coroa britânica, que busca com a exploração mais matéria-prima conseguir, com o objetivo do desenvolvimento industrial que, por meio da religião, os africanos dominar. Alegando salvar as almas do selvagem, na verdade, estavam buscando desenvolvimento econômico, que no continente africano várias riquezas minerais se encontravam e uma mão de obra barata que lá se concentrava, passando por cima da cultura africana em prol do catolicismo e os valores ocidentais, deixando bem claro que uma expoliação cultural ocorria.
em que os exploradores com imaginário trabalhavam, buscando a conversão dos africanos ao cristianismo, tendo em mente suas riquezas adquiridas onde percorria. Com o interesse de controlar as nascentes do Nilo, que todo o ambiente africano percorria, buscando escoamento do produto que o apoio de vários líderes africanos, resultando na expoliação a partir do continente africano. Conferência de Berlim e a partilha. A Conferência de Berlim se deu em uma crise que afetivou o Império Ottomano através de Leopoldo II, buscando explorar postos comerciais no território africano. Outro fato importante é Portugal, que buscava nova condição, buscando colonizar. Como dono do mapa cor-de-rosa, ele desejava muito essa permissão. A busca do controle do Egito foi entre França e Inglaterra e levaram a disputa no comércio do Congo, buscando assim explorar os benefícios daquela terra. A Inglaterra buscava controlar a navegação, mas por outros países estavam travados, que também buscavam matéria-prima e desenvolvimento na corrida dos mercados, se tornando assim um dos motivos para a formação da Conferência de Berlim. Os fatores se inclinaram econômico, um tipo de tratado que também usufruía das riquezas que oferecia, um protetorado ao qual os convém. Levamos em conta que Portugal, para resolver suas disputas na África, propôs a atuação, mas em 1884, a 24 de abril, Bismarck formula sua declaração. A tentativa de Portugal das divisões territoriais ficou apenas com o que se manifestaram no século XIX, que são aqueles de grandes potenciais. A Alemanha, para não ficar de fora, a Conferência Bismarck organizou para assegurar a livre navegação e o comércio sobre os rios Níger e o Congo africano se formou, pois escaparia todas as riquezas do povo africano, explorando de toda a sua materialidade cultural e econômica, visando regulamentar as novas ocupações da terra do continente africano, sempre buscando o desenvolvimento das nações e ganhando autonomia, pois na corrida para esse desenvolvimento não foi levado em conta seu comprometimento à sociedade existente no continente africano, pois qualquer forma de resistência tornaria um risco ao sistema no atual momento. Cada tratado aos países definiu fronteiras e delimitava regiões que poderiam obter rotas comerciais e rios navegáveis para escoar as produções, marcando a exploração do continente africano, onde quase tudo ficou sob controle de potência e assim seguindo cada uma suas condições. Aqui termina o nosso cordel e espero que todos tenham entendido o que foi processo de roedeira e partilha do continente africano, no quais em rima estávamos explicando.